Pensando com a cabeça dos treinadores, tem a previsibilidade. A gente conhece o Flamengo, todo mundo conhece o Flamengo, óbvio que o Filipão também, e ele sabe quais são os pontos fortes, são muitos os pontos fortes do Flamengo, mas sabe também quais são os pontos fracos, especialmente pela lateral direita, defensivamente falando. O Rodinei, o lateral, muito melhor no ataque do que na defesa. E ele sabe que pode tentar explorar a velocidade nas costas do Rodinei e gerar por ali alguma situação. Então, imagina-se que o Flamengo tem esse time, que o Pedro falou, que é o que está na cabeça de todo mundo, e o Filipão está deixando uma pulga atrás da orelha do Dorival. E se não está bem em campo, faz isso. Fala, nação! Saudações, rubro-negra nação! Vambora reagir aqui, né? Mais um vídeo aqui, mais um react aqui, para a gente poder reagir do programa Linha de Passe, com as últimas notícias do jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense da Libertadores, né? Então vambora reagir aqui, espero que vocês gostem desse react aqui. Eu queria pedir o seu like, a sua inscrição também, né, para ajudar o nosso canal. Deixa o like, a sua inscrição, bastante importante para ajudar a gente aí, né? E se você for novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu queria dar os créditos e direitos autorais, né, desse vídeo aqui à ESPN Brasil. Vou deixar o link do canal da ESPN Brasil aqui na descrição como créditos e direitos autorais. Então é isso aí, nação, vambora com o vídeo aqui. Tá super importante, vambora! Porque esse foi o problema do Flamengo na temporada passada. O Dorival não estava, mas isso tem reflexos no Flamengo de hoje. Que foi uma equipe que o que dizia o Renato? Com o meu time em campo, titular, eu garanto tal. Só que o time dele foi 50%, meia boca, não tinha condição física. E é isso que o Dorival comemora, e o Felipão certamente vai colocar um time capaz de lutar o tempo todo fisicamente. Esse é um ponto muito importante. 3 da tarde, vai estar uns 26, 27. Agora fica fresquinho, né? Agora agora dá até para usar o terninho. Mas o calçado tarde... tá muito elegante, inclusive, diga-se. Muito Mas como de costume. Como de costume. Eu não esperava outra coisa de você. Passando a bola lá para fora, esse fato da gente estar aqui conversando, e conversamos também com o Eugênio, com o Pedro Ivo, nos jantares, nos almoços, quando eles são possíveis, né? Na intensidade da nossa cobertura, sobre a possibilidade ou as possibilidades da escalação do Atlético contra o Flamengo. Dá para dizer, por isso, pelo fato do Flamengo ser um time mais definido, mais pronto, que o Flamengo sai na frente, não considerando só o aspecto técnico, Pedro Ivo, mas o aspecto tático. Nesse caso, favorece o Flamengo também, que tem as suas certezas, o seu jeito de jogar, e do outro lado pega um adversário que não vinha bem e tem todas essas dúvidas que a gente acabou de abordar aqui? Não tenho certeza sobre isso não, Paulo. O aspecto técnico, acho que todo mundo concorda que o Flamengo é muito mais time que o Atlético. Mas acho que o ponto de interrogação do Atlético nesse momento, qual é o Atlético? O Atlético de 40 dias, é o Atlético de mata-mata que elimina Palmeiras, é o Atlético das últimas semanas que não emplaca bons jogos e preocupa o Filipão. Então esse ponto de interrogação para mim deixa a coisa muito aberta. Não tem exatamente algo como o Flamengo está definidinho. Esse Flamengo definidinho vem brilhando nas últimas semanas? Não. Não necessariamente. Se a gente pega... Pode pintar uma pergunta também, se o Flamengo definir é o Flamengo do mata-mata contra o Corinthians ou é o Flamengo lá de trás quando encaixa ali com o Dorival, 19 jogos, 15 vitórias, 4 empates, 2 meses de muito bom futebol. Então assim, o definido na cabeça, escalado do goleiro ao último atacante, do Santos ao Pedro, ele pode te induzir ao erro muitas vezes. Esse Flamengo definido do Santos ao Pedro já foi muito bom. Esse Atlético, em algum momento também, que você sabia, 10 dos 11 jogadores ali, ele já segurou muita coisa, ele chegou a uma final de Libertadores. Então não tenho certeza sobre isso de o Flamengo já tem uma ideia muito clara, tem os 11 jogadores, então isso lhe favorece de alguma forma. Está muito aberto, e eu acho que o tom da entrevista de Dorival, de Everton Ribeiro, capitão aqui, há pouco tempo aqui na área externa aqui do Monumental, na área de imprensa, tem um pouco disso, tem um respeito exagerado, tem uma dúvida do Dorival sobre não fomos tão bem contra o Corinthians, amanhã precisamos jogar bem. Então não é algo tão claro do tipo, do Santos ao Pedro, todo mundo conhece, Rodinei, Davi, Léo, Felipe, Thiago, João, Arrasca, Everton Ribeiro, Gabriel, Pedro, tá na ponta da língua de todo mundo. Isso é garantia? Nas últimas semanas não tem sido. Então não dá para colocar exatamente como do 1 a 11 definido, então o Flamengo larga na frente. Tem ponto de interrogação, a meu ver, para os dois lados. Pensando com a cabeça dos treinadores, tem a previsibilidade. A gente conhece o Flamengo, todo mundo conhece o Flamengo, óbvio que o Filipão também, e ele sabe quais são os pontos fortes, são muitos os pontos fortes do Flamengo, mas sabe também quais são os pontos fracos, especialmente pela lateral direita, defensivamente falando. O Rodinei, o lateral, muito melhor no ataque do que na defesa.
E ele sabe que pode tentar explorar a velocidade nas costas do Rodinei e gerar por ali alguma situação. Então, imagina-se que o Flamengo tem esse time, que o Pedro falou, que é o que está na cabeça de todo mundo, e o Filipão está deixando uma pulga atrás da orelha do Dorival. E se não está bem em campo, faz isso muito bem. Sim. Com a narrativa, com a oratória, Sim, com a capacidade que não tem tá para óbvio isso. o time. Não tá assim, fácil de você definir. Eu vi vários jogos recentes do Atlético e, por exemplo, contra o Bragantino foi muito mal. E contra o Bragantino, no segundo tempo, ele usa uma fórmula que eu não tinha visto ainda. Com Vitor Roque e Pablo. O Pablo um pouco mais atrás e o Vitor Roque sendo o jogador mais dentro da área, mais próximo do gol. Mas eu acho que, com a cabeça do Filipão, talvez ele tenha entendido que a proposta dele para os jogos com o Flamengo não foi suficiente. Os jogos que eu digo são os jogos da Copa do Brasil. Ele foi eliminado da Copa do Brasil. Contra o Palmeiras, jogando em casa, ele mudou essa postura. Ele tentou jogar um pouco mais. Venceu. No jogo da volta, não estava jogando. Estava sendo eliminado. E aí fez as mexidas para ter mais futebol, para ter mais posse de bola, para gerar mais jogo. E aí conseguiu um empate, foi 2 gols e se classificou. Então acho que a grande questão é essa. O Filipão vai colocar um time, e ele disse, eu acho que a declaração dos 50-50 dele pode dar esse sentido, para tentar jogar contra o Flamengo. Opa, eu vou ter também a posse de bola. Eu vou segurar um pouco. Não é característica do time. É um time que gosta muito mais de bola comprida. Mas ele pode tentar jogar para tirar um pouco desse protagonismo, dessa pressão que o Flamengo exerce, especialmente no primeiro tempo. Ou então segurar no primeiro para tentar explorar esse desgaste do Flamengo na segunda etapa. Você vê mais um jogo de palavras ou mais uma indicação do que ele pode fazer? Eu vejo muito mais um jogo de palavras, que eu acho que é aí que o Filipão confunde. Exatamente, são os mind games. Olha esse. Ele deixa isso no ar. O que ele vai fazer? Ele está fazendo isso internamente, está tentando motivar os jogadores para dizer, vocês têm condição de ir lá e enfrentar o Flamengo de igual para igual? Ou está querendo deixar uma dúvida para o Dorival? Olha, vou jogar também, hein? Não vou ficar lá atrás. Por falar em lá atrás, você está vendo aí, atrás do gol, atrás dos gols, ficarão as 2 torcidas, os torcedores que compraram os ingressos que foram direcionados às 2 torcidas, né? Nós tínhamos uma parcial. Não é clara a divulgação das parciais, mas a primeira parcial era de que os ingressos do Flamengo estavam sendo vendidos mais do que os ingressos para os torcedores do Atlético Paranaense. E é um reflexo do que a gente vê aqui pelas ruas, né? Inclusive dos locais, inclusive dos equatorianos. O Flamengo, por ser um time... É difícil, né, buscar o termo, mas é um time mais tradicional, um time que foi... popular, um time que recentemente conquistou a Libertadores, apesar de todas as glórias alcançadas recentemente pelo Atlético Paranaense. O Flamengo é um time, parece ser aqui, a gente caminhando nas ruas, a gente percebe, mais querido. Então, além de ter o seu torcedor, né, mais no estádio do que o torcedor do Atlético Paranaense, possivelmente o equatoriano adote muito mais o Flamengo do que o Atlético para a torcida nesta final. Qual o peso disso aqui no estádio, amanhã? Eu acho que assim, é sempre melhor você jogar com mais torcida a favor do que com torcida contra, evidentemente. Eu não sei exatamente também o quanto esses torcedores equatorianos, né, vão se comportar como torcedores do Flamengo de fato, ainda que você tenha uma simpatia maior por um time. São espectadores ou torcedores que empurram a equipe? Exato, Boa pergunta. É diferente. Faz eu acho diferença. que é diferente. Por mais que, né, no momento que eles são entrevistados, eles digam, eu prefiro o Flamengo, eu torço mais o Flamengo é legal, eu gosto do Flamengo, lembro do time de 2019, isso é uma coisa. A outra é o cara sofrer, o cara gritar, o cara apoiar o tempo todo. Independentemente disso, né, e é bom destacar, né, a gente sabe que a venda dos ingressos foi muito abaixo do esperado e por isso vários ingressos a gente viu ali na embaixada do torcedor sendo distribuídos com muita generosidade pela Conmebol, né? Ali você tem umas brincadeiras de chutar a bola no gol, de fazer gol e a cada gol lá que o pessoal fazia ganhava ali um festival de ingressos. Então, claro. Sério? Sim, aconteceu bastante isso. Olha que legal. Tinha isso dessa. sim. Então, o cara mete o gol. É isso, Pedro? Se contasse a piada, ganhava um ingresso. Se bebesse água certinho, sem deixar cair tava na muito camisa, fácil ganhava outro ganhar ingresso. Se fizesse um né, gol, ganhava Pedro? 4 ingressos. Tava fácil demais. A gente tem razão nessa aí.
Então, assim, eu acho que esses caras, ainda que eles prefiram, né, um time a outro, eles não vão apoiar como vai apoiar a torcida do Flamengo aqui presente. Mas aí é bom também fazer uma comparação em relação ao que a gente viu em Montevidéu no ano passado. Em Montevidéu era muito clara a maioria de rubro-negros na cidade em relação aos palmeirenses. No estádio a gente teve mais ou menos uma proporção de 3 rubro-negros para cada palmeirense. E aqui nas ruas, essa distância entre o número de torcedores ela é ainda maior. Quer dizer, é mais desproporcional. Se a gente se basear na comparação, e claro que é mais difícil a gente identificar porque tem que ficar olhando o escudo, né? Como as cores são as mesmas. Tudo rubro-negro. Dá mais trabalho perceber, mas a gente até... encontra muito poucos torcedores do Furacão. Então acho que aqui esse estádio amanhã vai ter uma divisão ainda mais desigual em relação ao que a gente viu em Montevidéu no ano passado. Sobre capacidade, esse estádio tem capacidade para 59 mil torcedores, mas são 48.700 torcedores aqui presentes na lotação, se ela for máxima. Por quê? Porque, por exemplo, esta zona que nós estamos é uma zona que teria torcedores. Ela é dedicada à imprensa, já morreu. Zonas em que você tem dificuldade de enxergar o campo, que normalmente os ingressos são vendidos, não são vendidos. Na nossa cabine estariam torcedores, porque não é uma cabine originalmente. Camarote. São camarotes. Então, assim, o estádio ele diminui sua capacidade para que todos aqueles que compraram ou ganharam o ingresso, como vocês relataram, possam assistir com o máximo conforto. Então, de 59 já cai para 48.700, menos os que vão sobrar, então não vai ter a capacidade máxima aqui. E dá vontade de chutar essa bola aí, opa. ainda mais se for para ganhar o ingresso de um jogo desse. Vamos ao intervalo. Eu vou pedir ali. Não sei se a minha credencial dá certo. Posso só cobrar um pênalti em Geode? Só uma besteirinha. No gramado da decisão da Libertadores. Os caras têm noção. A gente já fez isso na Argentina. É verdade. Mas não era véspera de final. Então é isso aí, nação. Mais um react aqui concluído, né? Espero que vocês tenham gostado aí. As últimas notícias do jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense. Eles fizeram uma análise aí do ambos os times, né? Então, é isso aí, né? A final está se aproximando. Vamos ver quem ganha o jogo. Quem jogar melhor ou errar menos, né? Deve levar esse título. Eu acho, na minha visão, que esse jogo não vai ser decidido nem na prorrogação, nem nos pênaltis. Deve ser decidido no tempo normal, entendeu? Óbvio que o patamar do jogo, né? Vamos dizer assim, que eu quero dizer, como todo mundo imagina, né, o cenário ideal, o cenário normal, né, é que o Flamengo tenha a bola e o Atlético Paranaense se defenda e o Atlético Paranaense busca um contra-ataque, né, ou o lance de uma bola parada, escanteio, falta, de forma alguma, né, dessa maneira que eu falei. Foi a mesma coisa que o Corinthians. O cenário normal, né, do jogo, antes do jogo começar, né, é o Flamengo ter a bola, o Flamengo pressionar e o Corinthians na retranca, que caso no segundo tempo não aconteceu isso, né. Acabou tendo uma inversão. Mesmo o Flamengo ganhando o jogo, acabou tendo uma inversão e o Flamengo também perdeu alguns volantes, machucado, e a questão física pesou muito. Então vamos ver se nesse jogo contra o Atlético Paranaense vai pesar ou não. Então, vambora aí, nação. Tamo junto, é nóis aí e vamos ver quem ganha. Flamengo, Atlético Paranaense, quem vai ganhar o jogo? Deixa aqui no comentário, né? E o seu like e a sua inscrição para ajudar o canal aqui. Tamo junto.